Oi, oi. Você tem um minuto do seu tempo pra mim? Vamos lá. Esse assunto é uma coisa que me fez pensar muito nesses últimos dias e eu andei refletindo muito sobre, para poder trazer esse vídeo aqui, sobre um assunto importante. Eu acho que é um pouco importante. Não sei quem precisa ouvir essa mensagem e tal, mas vamos lá. Esses dias eu estava refletindo sobre a questão da generosidade e também sobre a questão das energias, de energia positiva e afins. É, eu já ouvi várias vezes, assim, em situações diferentes, pessoas falando assim, nossa, eu acordei tão bem, tão animado, tava super astral, né, super espontâneo ali, eufórico, digamos assim, e veio fulano, falou uma determinada coisa e acabou com o meu dia. Eu acho que 90% das pessoas já ouviram alguém relatar sobre isso. E aí eu vim comentar sobre isso, porque eu acho que é um assunto um pouco importante, porque é o seguinte, a que ponto você está realmente tão bem, mentalmente falando, né, psicologicamente falando, para se deixar afetar por uma situação nesse caso? Porque, por exemplo, as energias, a gente sabe que tudo é movido, tudo é baseado, né, tudo tem energia aqui no mundo. Então, assim, eu acordei muito bem. Você pode ter acordado super disposto, mas não quer dizer que ali no seu interno você está realmente bem, realmente satisfeito. Às vezes você está um dia melhor, não quer dizer que você está totalmente bem, tipo, psicologicamente, né, mentalmente falando. Mas aí vem uma pessoa e comenta uma coisa que te afeta profundamente. Tipo, até que ponto você se deixa contaminar por essa energia ruim dessa pessoa? Porque, como eu já ouvi uma vez num vídeo, até nas redes sociais, é, as energias elas meio que se atraem. Então, automaticamente, se você se deixou afetar por aquilo que a pessoa falou, né? Se aquilo fez o seu dia ficar péssimo, que estava bom, automaticamente é porque ali dentro de você já tinha um pensamento um pouco ruim. Ruim no sentido assim, você não estava totalmente bem quanto você achava que estava. Você podia ter acordado mais disposto do que no dia anterior, mas não quer dizer que ali internamente você estava realmente bem. E aí vem o questionamento. Por que as pessoas são tão afetadas nesse sentido? E aí aconteceu uma situação semana passada, eu não tenho carro e, e quando é para eu levar meu filho para a escola, né, eu normalmente é a pé, porque eu não tenho carro. E a escola deles, a gente sempre olhou, né, viu essa possibilidade desde sempre, né, para as escolas serem perto de onde a gente mora para facilitar nessa questão por eu não ter carro, então para facilitar o trajeto da escola para casa e da casa para a escola. E não é diferente. E aí eu fui levar ele na escola e eu sou muito comunicativa e meu filho também é muito comunicativo. Eu sou bem tímida, mais do que ele até. Mas a gente é muito comunicativo. Então, tipo assim, quando a gente passa na rua, passa uma pessoa do nosso lado, a gente sempre dá um sorriso e fala bom dia e cumprimenta, né? Nesse sentido. A gente sempre faz isso com a maioria das pessoas que passam. E muitas pessoas acenam, muitas pessoas pelo menos balançam em sinal positivo com a cabeça, dão um sorriso de volta, algumas respondem e tá. E aí aconteceu uma situação que eu levei ele na escola, e na hora que eu estava voltando, eu estava sozinha, né, voltando, eu sempre, aí veio passando um senhor do meu lado, era um senhor, inclusive ele estava catando recicláveis na lixeira, porque era dia de lixo, então ele passou antes do lixeiro passar para poder catar esses materiais recicláveis. E na hora que eu fui passar do lado dele, eu abri um sorriso e fiz assim, bom dia, sorrindo. Ele olhou pra minha cara na hora e fechou a cara, tipo, fechou mesmo e não respondeu meu bom dia. Aí, normalmente, eu não me importo com isso. Eu segui andando e rindo, tipo, na boa. Eu pensei, deixa ele pra lá, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Quantas vezes a pessoa deixa de fazer uma coisa boa, deixa de fazer uma coisa que né, continuar tendo essa generosidade, essa humildade de passar a cumprimentar as pessoas, porque uma pessoa não respondeu, às vezes, vamos supor, eu trabalho com 200 pessoas e eu passo e cumprimento todo mundo, mas não quer dizer que todo mundo vai te responder, você não sabe como que é a vida da pessoa ali no particular. Muitas pessoas às vezes sentem raiva, digamos assim, né? Não gostam de ter que acordar cedo, mas aí
precisa acordar cedo para ir trabalhar, então ela não vai te responder mesmo. Ela vai fechar a cara, porque pra ela aquilo ali não tá bom. Apesar de que ela precisa, mas ela não vai fazer com entusiasmo, com espontaneidade. Ela não vai fazer aquilo feliz, porque pra ela não tá bom, apesar de que ela precise. E aí eu lembrei de uma situação de quando meu filho era pequeno, quando ele tinha assim, uns 5 anos, mais ou menos. E como eu falei, eu não tenho carro, então normalmente para ele ir para a escola, quando é eu que levo, é a pé. E aí ele estudava numa escolinha, a gente tinha que sair de casa e subir uma rua para chegar na escola dele. E aí todos os dias, na hora que eu ia levar ele para a escola, como a gente passava sempre basicamente no mesmo horário, né? Todos os dias passava uma senhorinha pela gente. A gente subia na rua e ela descendo. Então ela sempre passava do nosso lado. E ele, como sempre, muito comunicativo e tal, ele sempre sorria e falava bom dia pra ela. E ela nunca respondia, ela sempre fechava a cara. Normalmente ela nem olhava pra cara dele. E ela passava. Nas primeiras vezes que ele falou e ela não respondeu e ela continuou com a cara fechada, ele ficou meio chateado. E aí um dia ele me perguntou, ô mãe, por que que aquela senhora, eu sempre dou bom dia pra ela, sempre sorri e ela nunca fala nada, sempre tá com a cara feia? Ele falou isso, ele era pequeno, tinha uns 5 anos. E aí eu falei com ele, filho, cada pessoa é de um jeito. Nem todo mundo gosta de ter que acordar cedo, gosta de ter que sair de casa. E ela, normalmente ela passava porque ela ia pro ponto de ônibus, que era pro lado de onde a gente morava. Então eu falei com ele, às vezes tem gente que não gosta, que tipo assim, faz por obrigação, então não vai fazer feliz, não vai sorrir, não vai ficar de bem com a vida quando é pra sair de casa. E aí eu expliquei isso pra ele, falei, mas não liga não, né? Continua, se você acha que deve continuar, continua falando com ela, não tem problema. Um dia ela responde. Falei isso, só que eu esqueci. E realmente ele continuou. Todos os dias a gente passava por ela, ele sempre abria um sorriso e dava bom dia pra ela. Ela nunca respondia. E sempre com o cara fechado. Passaram-se assim, uns 2 meses por aí. E um dia a gente subiu nessa mesma rua, nesse mesmo horário, a senhorinha veio passando. E nesse dia em específico, ela já, na hora que ela bateu o olho nele, ela sorriu. E na hora que passou do lado, ela respondeu o bom dia dele. Eu nunca vi esse menino tão feliz. Aí eu pensei, aí ele virou e falou, ei mãe, ela respondeu hoje. Aí eu falei, tá vendo? Você continuou falando, ela percebeu. E aí ela, né, ela achou legal e aí agora ela respondeu. E a partir desse dia, todos os dias que a gente passava, ela mesma já dava o bom dia pra ele, ela já sorria, já abriu o sorriso de longe quando eu via a gente entrando na rua. Ela já batia o olho, já sorria e tal. E eu pensei, ó, se ele não tivesse continuado falando bom dia, ela não ia ter essa reação assim de às vezes perceber. Por quê? Automaticamente, como ele persistiu e dando bom dia e abrindo sorriso para ela, ele foi colocando aquela sementinha de felicidade nela, digamos assim, né? A energia dele foi tipo contagiando ela e foi acabando com aquela energia do mau humor dela. Então, no final das contas, ela mesma já estava respondendo o bom dia dele. E ele ficou super feliz. Aí eu estava refletindo sobre isso. E engraçado que essa semana eu tive uma reunião e na reunião foi falado exatamente disso. Até que ponto você precisa da validação do outro, do reconhecimento do outro para fazer o que você gosta, o que você acha que é certo, o que você faz de livre e espontânea vontade, assim, de bom grado do seu coração. Então, não precisa. A pessoa não respondeu seu bom dia? Deixa pra lá. Automaticamente você colocou ali 1%, uma sementinha ali, um grãozinho de energia boa no dia dela. Às vezes aquele bom dia que você deu que ela não te respondeu, mas vai refletir no dia dela todo e vai fazer bem pra ela. E às vezes no outro dia, ela vai pelo menos abrir um sorriso, vai pelo menos acenar com a cabeça em sinal positivo, coisas do tipo. Então assim, não preocupa se você acha que aquilo é bom. Vou passar, vou dar o bom dia e tal. Não espera que a pessoa te responda. Nem todo mundo vai te responder, nem todo mundo vai abrir um sorriso, nem todo mundo vai acenar, nem todo mundo vai ficar feliz com o seu bom dia, porque às vezes a pessoa tá de mau humor mesmo. Às vezes ela tá passando por várias situações, então assim, não fique esperando reconhecimento de situações que você pode fazer por sua conta, porque você gosta, porque você acha que é legal. Então a mensagem é essa, tá? Gratidão.